Vamos dar início à live do dia, ao ponto da virada. E hoje nós vamos falar como ajudar os filhos no esporte. Um tema que é tão bacana. E eu comecei com a letra do Reverb, A Criança que eu fui um dia. A criança que eu fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. A criança que eu fui um dia hoje veio me visitar. Em qual mentira por aí que a gente se perdeu? Olha essa frase que forte. Em qual mentira por aí a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir, foi? Desaprendeu a sorrir, é? Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? Que forte que é isso, né, gente? De ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os Para de Sonhar, levo a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença. Simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou nos olhos e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? Cara, a loucura dessa letra, o entendimento dessa letra vai fazer toda a diferença pra gente entender a construção que eu vou fazer aqui hoje. Por quê? Essa criança que você foi um dia se tornou o adulto que você é hoje. A criança que o seu filho vai se tornar o adulto que ele vai ser daqui a alguns anos. E a gente precisa agora, como adultos responsáveis por essas crianças, por esses filhos, entender como eles funcionam para que isso não aconteça com eles. O que a gente precisa entender? Que muitas das frustrações que nós vivemos, muito das expectativas que nós temos, muito do que a gente acredita, Santo Cristo, é nosso, não é deles. Os nossos filhos, os filhos de vocês, as crianças, os adolescentes, eles têm outras necessidades, não as mesmas que você tinha quando você era criança. Então, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Não, dê aquilo que ele precisa, não aquilo que você não teve. Se você não teve, você vai lá e compra para você, porque você não teve uma frustração sua. Quem tem que resolver é você, não a criança. Não, assim, a criança ela precisa naquele momento de sorrir, de proteção, de educação, de mostrar um caminho para ela e deixa ela fazer. Não fique tentando fazer por ela. E aqui entra um alinhamento que é absurdamente importante. Um alinhamento importante que é: não seja engenheiro de obra pronta. Não escute o que eu vou falar aqui hoje falando de coisas do tipo, mas isso eu já sei. Mas isso eu já faço. Comigo não é assim. Eu sei que com fulano mas comigo não é assim. Escute, olhe, aprenda e veja o que encaixa na sua vida. Tá? Não seja esse engenheiro de obra pronta onde já sabe tudo, onde já viu tudo, onde já fez de tudo. Porque esses são os piores. Os piores, porque esses ficam mais cegos, esses não conseguem ver. Eles não veem que o problema é consigo. Você fala assim, não, lá em casa eu não faço esse tipo de coisa. Lá em casa não é assim. Questione, pergunte, escute mais o seu filho, escute mais principalmente o que ele tem feito na vida dele. Como é que tem sido os comportamentos da vida dele. Que aí você vai tirar essa coisa do tipo, não, lá em casa não é assim. Lá em casa não funciona dessa forma. Tá? Então tira isso agora. Vamos vestir uma roupa agora onde vamos estar aberto a entender o que eu vou falar aqui, porque é extremamente importante. É disruptivo, é diferente. Provavelmente você não vai ouvir isso em muitos outros lugares, porque é mais fácil ficar no tradicional. É mais fácil falar o que nós sempre ouvimos, é mais fácil fazer o que nós sempre fizemos. E aí vem uma teoria, um método diferente, parece que isso embaralha a minha cabeça, eu não sei como agir. Porém, tudo que vai ser falado aqui, tudo que vai ser dito aqui,
Eu tirei, não da minha cabeça, eu tirei primeiro das minhas experiências. Eu tenho uma filha que eu aplico, tudo que eu vou falar aqui eu estou aplicando na minha filha. Segunda coisa, eu estudei demais, muitas e muitas horas estudando esse assunto. Em cima de pesquisas feitas no campo, na vida real, onde eu estou vendo os problemas acontecendo. E quarto, cara, eu já trabalhei com milhares, centenas de jovens, crianças e jovens, então eu sei exatamente o que eu estou falando e não é à toa, não tirei isso do nada. Então, escute e vamos tentar aplicar e ver como é que isso se encaixa na sua vida. Se não encaixar, tá tudo bem também. Mas esteja aberto a entender e a escutar. Vamos lá. Vamos começar então para a gente entender como nós podemos ajudar o nosso filho no esporte. E aí entra um primeiro fator, a primeira coisa que tem que ficar claro, assim, qual que é a grande função dos pais na vida dos filhos? Provavelmente vai surgir coisas como amar, cuidar, educar, proteger, e tudo isso obviamente faz sentido, tudo isso é importante. Então eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que proteger o meu filho, eu tenho que dar amor para o meu filho. Tudo isso são coisas extremamente importantes, ok? Mas vamos entender uma construção que é, desde o nascimento do seu filho, desde que o seu filho nasce, uma fase passa e a outra fica desnecessária. O útero é necessário, depois ele não é mais necessário, e é um alívio. Pô, agora eu não tenho mais que carregar o meu filho. Meu filho começa a mamar, depois ele começa a comer e eu não preciso mais de mamar para ele. O peito da mãe se tornou desnecessário, o leite materno se tornou desnecessário agora porque ele se alimenta. Agora a criança começou a andar, o colo não é mais necessário, essa criança começa a andar sozinha e mais um alívio, porque agora eu não preciso mais carregar o meu filho, ele anda sozinho. E aí a gente começa a entender que cada fase que avança na natureza, e aí lembrando, né, a prosperidade ela é natural, é da natureza, ele vai crescer, ele vai se desenvolver naturalmente, você querendo ou não, você só não pode atrapalhar. Então essa fase avança e uma fica desnecessária. Começa a chegar na fase da adolescência, e aqui que é o X da questão, cada vez menos essa criança começa a precisar dos pais. Os pais não são mais necessários. Percebe que ali com 5, 6 anos, se a mãe e o pai não existirem mais, a criança vai dar conta de sobreviver nesse mundo. Eu não estou falando o quanto é bom, o quanto é triste, nem nada disso. Eu estou falando da questão da vida, da fisiologia. Ele dá conta de viver, ele dá conta de se desenvolver, certo? Então, vai chegando na adolescência, ele começa a olhar para a vida e começa a perceber que tem coisas que ele já dá conta de fazer. Ele já sabe fazer, ele já é capaz de fazer aquilo. Então, ele começa a olhar para a vida e fala assim, cara, eu também quero coisas que tem na vida. Antes ele só olhava para os pais, agora ele não precisa mais tanto dos pais, porque ele dá conta de fazer um monte de coisa. E ele quer essas coisas, ele começa a desejar essas coisas. E ele começa a ir em busca dessas coisas. O que é importante a função dos pais aqui então? Se tornar desnecessário. E aqui talvez essa palavra soe estranha, porque como assim se tornar desnecessário? Se tornar desnecessário no sentido de, cara, o seu filho já é capaz de fazer, deixe-o fazer. Não seja necessário para ele. Por quê? Senão ele começa a criar uma relação aonde, cara, é muito mais fácil buscar com meus pais do que buscar na vida. Só que essa não é a vida real. A vida real eu vou ter problemas e eu vou precisar resolver esses problemas. Eu vou jogar um esporte, e nesse esporte tem problemas, que eu preciso resolver esses problemas. Só que na minha vida, quem resolve meus problemas são os meus pais. Eu não aprendi a ir em busca da solução dos problemas. Então, quando a criança, e aí trazendo um pouco de volta, quando a criança chora, quando a criança faz birra, quando a criança fica nervosa, quanto mais nós começamos a colocar na cabeça das crianças que elas precisam vir em busca da gente para resolver o problema, e não a gente ir lá resolver o problema para ela. Então, a criança está lá chorando, desesperada, esgoelando, e você vai até ela, você começou a ensinar que minha mãe resolve meus problemas. Os meus pais resolvem meus problemas. O meu filho perdeu um jogo e está chorando e eu vou até ele. Deixa ele vir. Deixa ele viver a emoção dele e depois, se ele quiser ajuda, deixa ele vir pedir ajuda. Vai ser importante para ele criar essa relação. Não se desespere. Não se desespere com seu filho passando por problemas. Por quê? Porque você passou por problemas e você está aí, você sobreviveu, você aprendeu, você teve sucesso e deu tudo certo, porque você passou por problemas que mostraram
que depois disso, com esse problema, você aprendeu com ele e se tornou uma pessoa melhor. Deixa o seu filho passar por isso. Senão ele não vai se tornar essa pessoa melhor, porque ele não está passando pelas experiências dele. Ele precisa aprender a resolver os problemas. E jogar tênis, jogar qualquer outro esporte, viver é resolver os problemas. E não alguém resolvendo para você. Senão a minha vida começa a ficar muito fácil. Então, o ser desnecessário é nesse sentido. Ele não precisa mais de mim, vai lá fazer. Na educação dos filhos, quanto menos, melhor. Se tiver na dúvida se estou fazendo de mais ou de menos, faça de menos. Porque se você fizer de menos, você vai ensinar ele que ele vai ter que dar um jeito de fazer. E ele vai aprender a fazer. E lembra, ele nem precisa mais de você, ele não é necessário. Isso não quer dizer que ele não vai te amar, isso não quer dizer que você não vai... que não tem relação, que não tem conexão, que não tem carinho. Isso não quer dizer que vocês não vão se ver mais. Isso quer dizer que eles não precisam mais de você. E ali com 18, 19 anos, o que é importante agora? Que ele caminhe para a vida, que ele vá para a vida dele. Porque agora meus pais são 100% desnecessários. E tem que ser uma via de mão dupla. Que aí entra a sua parcela de culpa. Por quê? Se o seu filho torna você desnecessário, mas ele é necessário para você, você está aprisionando ele numa relação. Ou seja, eu te amo, mas eu só te amo se você ficar aqui perto de mim. Ou se você cuidar de mim. Fora isso, eu não te amo. Ou seja, nós criamos uma relação de dependência, onde eu não posso sair daqui. Mas a minha vida está lá fora, eu quero viver o mundo, eu quero jogar tênis, viajar o mundo todo. Mas minha mãe agora está precisando de mim. E aí eu fico, ela é necessário, meu filho é necessário, e essa necessidade cria uma relação de codependência que vai gerar muito peso para as crianças. Por que isso? Vamos lá, quando a criança nasce, ela tem a idealização dos pais perfeitos, porque os pais são o mundo daquela criança, então tudo que ela conhece do mundo tem a ver com os pais, ok? E aí, o que acontece? Essa criança ela começa a viver nesse mundo e com essa idealização dos pais. E os pais fazem tudo por essa criança. Ou seja, gerou nessa criança, nesse jovem, uma dívida emocional. Certo? Uma dívida emocional onde eles me deram tudo, eles me dão tudo. Eu devo isso a eles, uma dívida. Certo? Só que, gente, essa dívida não existe. Não existe nenhum tipo de dívida. Ela é criada na cabeça das crianças e de uma sociedade doente que começou a falar de um amor dependente, de um amor onde, cara, eu dei tudo pra você, agora você precisa dar tudo pra mim. Ou seja, é uma dívida, né? Não é uma liberdade, não é um amor de verdade, porque o amor de verdade é o amor livre. É onde, cara, eu te amo tanto que eu deixo você livre. Você vai fazer o que você quiser, porque eu te amo demais. Deixa que da minha vida, cuido eu. Você não tem responsabilidade, você não tem dívidas comigo. E por que isso vai ser importante no desenvolvimento do esportivo da criança? Porque se o pai entende isso, ele começa a gerar menos responsabilidade nessa criança, menos peso. Ou seja, o jovem começa a jogar de uma forma diferente. O jovem começa a jogar por ele e não por uma responsabilidade que foi criada pelos pais. Se você tem uma expectativa do seu filho, se você tem uma frustração com seu filho, se você ficar triste por conta que seu filho perdeu um jogo, isso é um problema seu, não dele. Ele fez o que ele dava conta de fazer. Se você ficou frustrado, a frustração é sua. Se você ficou triste, a tristeza é sua. Se você tinha uma expectativa, a expectativa é sua. Não cobre isso dele. Isso não é dele. A vida é dele e a sua. Se você é competitivo, se você quer ganhar, se você quer isso, vai e faça por você. Não use o seu filho para isso. Não use o seu filho como um troféu. Não use o seu filho para suprir expectativas suas. Se você tem alguma expectativa de vida, vá em busca das suas. Porque essa parte é a parte mais importante que os pais devem fazer pelos filhos. É viver a própria vida. É viver os próprios sonhos. É ir em busca dos próprios desejos. Porque quando eu faço isso, eu estou mostrando para o meu filho como é a vida. Aí eu quero que o meu filho seja incrível, eu quero que o meu filho estude, eu quero que o meu filho seja resiliente, eu quero que o meu filho não desista das coisas, eu quero tudo isso. Só que na minha vida eu não faço nada disso. Não adianta. Então assim, o mais importante na relação pai e filho, na parte esportiva, faça você. Você é importante, você fazer por você. O seu filho vai ver e vai reproduzir. Então se você quer que o seu filho seja algo, seja esse algo.
Não fique falando para ele, tá? Por quê? Cada pessoa tem um tipo de funcionamento diferente. Do 0 até os 7 anos, nós vamos passar por 5 etapas, e essas 5 etapas vão gerar traumas. Então, são 5 traumas diferentes que a criança vai viver, certo? Essa criança vai desenvolver 5 traumas, que vai gerar nela 5 tipos de recursos. Na verdade, vai gerar recursos infinitos. Então, existe uma combinação de traumas que essa criança viveu, que gera uma combinação incrível de recursos. Olha que legal que é isso. Então, gerou uma combinação de dores, de traumas, e uma combinação de recursos. Então, essa criança é formada por dores e recursos. Então, ela tem um tipo de funcionamento. Porque, lembra, a mente da criança, ela vai querer proteger a criança daquele problema. Ou seja, toda vez que eu estou na iminência de um problema acontecer, a minha mente precisa me proteger. Então, agora, essa criança ela vai viver fugindo dessas dores, usando esses recursos. Quanto mais ela usa recurso, quanto mais ela vive o recurso, quanto mais o ambiente é propício para ela usar o recurso, melhor ela vai ficando, porque os recursos são incríveis. E quanto mais recurso eu uso, mais eu fico confiante que, cara, que se eu tiver algum problema, a dor, eu sei que eu tenho recurso. O grande problema das pessoas é elas não saberem que tem um recurso, que por conta dos traumas que ela viveu, ela possui recursos. Como elas não sabem disso, elas vivem sempre achando que não são capazes. Que acontece com as crianças. O jovem que fica com medo, inseguro e tudo mais, é porque ele está com medo da dor. Então, vamos lá. Esse conjunto de dores, de traumas que a criança passou e o conjunto de recursos é como a criança funciona, certo? E aí vão ter crianças que vão ser mais pensativas, mais criativas, que vão viver mais no mundo da lua. Tem crianças que vão ser mais apegadas, mais emocionais. Tem crianças que vão ser mais racionais. Tem crianças que vão ser mais controladoras. Tem crianças que vão ser mais competitivas. Por quê? Porque é a formação dos traumas que essa criança teve, com os recursos que essa criança tem, desenvolve quem é ela. Só que olha só, você é um adulto que foi uma criança um dia, certo? E você passou por tudo isso também. Então você também é formado por um conjunto de traumas e um conjunto de recursos. Só que os seus são diferentes da criança. Pode ser os mesmos? Pode ser. As chances que é muito raro que sejam exatamente os mesmos. Por quê? Você viveu numa outra época, numa outra era. Então você tinha outras necessidades. As crianças de hoje têm outras necessidades, é uma outra era. E isso gera outros traumas e gera outros recursos. E não tem como, tá? Não tem como evitar isso. Isso vai acontecer, você querendo ou não. Daniel, mas eu protejo o meu filho para ele não passar por traumas. Quando você protege demais, você está gerando um trauma. Quando você protege de menos, você gera um trauma. Qual que é o mundo ideal? Cara, o mundo ideal é você fazer aquilo que você dá conta para a sua vida. Os traumas que a criança vai viver, os traumas dela, porque é a interpretação dela. É a interpretação do mundo dela. Quando o adulto tenta interpretar o mundo da criança, ele vai falhar. Por quê? Na cabeça do adulto, algumas coisas não fazem sentido. Mas se a criança interpreta aquilo como dor, é a interpretação dela. Não tem o que a gente fazer. Certo? Então, aí nesse momento, o que vai acontecer? Você é um adulto formado por seu conjunto de dores e recursos. Você funciona de um jeito. A sua mente funciona de um jeito. Entenda uma coisa agora. A criança, o seu filho, o jovem, ele tem outros traumas, outro funcionamento, outros recursos. Ele não vai funcionar do jeito que você acredita que é o certo. Aí você quer que o seu filho seja forte, que seja determinado, que ele seja isso. E ele tá ali só viajando, querendo jogar videogame, porque é o jeito que ele funciona. E você tá tentando que ele seja de um outro jeito. Não vai rolar. Porque a maioria dos pais vive de um jeito onde eles acreditam que é o certo, porque é a maneira que eles viveram, é a maneira que eles acreditam, e aí eles querem levar isso para os filhos. E é aí que acontece um dos maiores problemas esportivos, que é a carga. A carga que os filhos têm, porque lembra, os filhos idealizam os pais. Quando os filhos idealizam os pais, eles começam a entender que os pais são perfeitos. E se meu pai está falando para eu fazer isso, é porque aquilo é o certo. E aí ele fica tentando fazer daquele jeito, mas daquele jeito não faz o menor sentido para aquela criança. Por isso que ele não consegue jogar. Por isso que ele não desempenha. E desculpa se eu fico mais exaltado, porque me deixa doido da vida. Pai querendo que o filho seja uma coisa que o filho não é.
E o filho tentando agradar o pai, tentando ser algo que ele não é, não vai dar certo. Ele vai desistir de jogar tênis, ele vai desistir de jogar qualquer coisa. Ele vai querer começar a te agradar de todo jeito e vai virar um adulto frustrado, porque ele não viveu os sonhos deles, e sim os sonhos dos pais. Porque os pais queriam, porque os pais acreditavam, e os pais em nenhum momento olharam para a necessidade da criança. E de verdade, os pais fazem isso com o maior amor do mundo. Com o maior amor do mundo, querendo que o filho fique pertinho deles, gerando uma dívida cada vez maior. Porque, de novo, né, nós temos uma sociedade que acredita que o amor é um amor onde existe uma dívida. E desculpa, mas eu acredito num amor livre, num amor de liberdade, onde você pode fazer aquilo que você quiser. E se der alguma coisa errada, eu estou aqui para te ajudar, se você precisar, se você pedir. Eu vou te apoiar, eu não vou fazer mais por você. Por quê? O que o pai tem que entender? O pai tem que criar um ambiente onde o filho possa tomar decisões, onde o filho possa ter uma autonomia, onde ele possa decidir o que ele quer para a vida dele. E aí tem muitos pais que tem uma certa hipocrisia, vamos dizer assim, que falam, não, meu filho escolhe, meu filho decide. Só que, na verdade, toda vez que o problema acontece, vai lá e resolve o problema pro filho. Se o seu filho já é capaz de fazer, deixe ele fazer. Não faça por ele. Deixe ele fazer. Por quê? O pai tem que criar o ambiente e vai criar as decisões macros, porque o filho mora em casa ainda. Então existem as regras da casa, a casa é minha, quem manda sou eu, as regras são essas. Eu estou pensando na educação do meu filho, dentro desse ambiente, dessas regras, você vai ter que ir para o esporte, você vai ter que estudar, você vai ter que isso, vai ter que aquilo. Dentro disso, que esporte você quer fazer, que roupa você quer vestir. As decisões micros, você deixa com ele. Deixa ele fazer, deixa ele começar a tomar. Deixa ele viver as emoções dele. As emoções são importantes. E se ele precisar de alguma coisa, ele vem te pedir. E você vai orientar. Você não vai fazer. Não faça. Por quê? É importante que as fases vão avançando e ambos se tornem desnecessários um para o outro. Ele não precisa mais de mim, eu não preciso mais dele, porque eu estou vivendo a minha vida. Eu estou com a minha esposa, ou a mulher está com o marido, ou está com o namorado, enfim, não importa. Mas está vivendo um relacionamento que tem que ter a sua sexualidade aflorada, curtindo a vida. Curtindo os seus desejos. Se você é competitivo, vá fazer esporte, seja competitivo para você. Não use o seu filho para isso. Deixe ele viver a vida dele. Ele vai jogar com muito menos peso. E será que isso acontece na prática? Tem alguns exemplos. Um garoto que o pai me procurou, falou assim, cara, meu filho ele é talentoso, mas ele não consegue jogar, ele não sei o que, eu sei que ele é bom, eu sei que ele é bom. Você tá, deixa eu conversar com ele. Aí conversando com ele me mandou uns vídeos realmente muito bom, mas no jogo não fluía, o jogo do menino não ia. O que acontece? Aí ele falou assim, Daniel, é que eu sei que se eu vou mal, meus pais ficam tristes. Ah, então ele se achava responsável pela tristeza dos pais. Olha que loucura que é isso. Olha a dívida criada. O filho achava que era responsável pela tristeza dos pais, porque quando ele perdia o jogo, os pais ficavam tristes. Se os pais ficam tristes, a responsabilidade de quem? Dos pais, não da criança. A criança ela tem que ir lá e se divertir, jogar por ela. Só que ele ia jogar com esse peso nas costas. Eu não posso deixar os meus pais tristes. Ou seja, ele está jogando com peso e aí não vai, porque toda vez que ele jogava, ele olhava para a arquibancada e via o pai, ele lembrava daquela tristeza, que os pais não ficassem perder. Ou seja, qual a chance desse moleque performar? Qual a chance de jogar tênis para esse menino vai ser legal? Não vai ser. Ele vai acabar desistindo. Até ele entender. Sim, cara, a responsabilidade dos sentimentos são dos adultos. Se eles têm alguns problemas, os problemas são deles. A tristeza é que se eles querem ficar felizes, eles que façam coisa alegre para eles. Agora, se eu ganhar ou perder, eles vão ficar de algum jeito, isso é problema deles, não é seu. Você não tem dívida com eles, percebe? Por que não existe dívida? Porque eles deram a vida para essa criança. Ou seja, é impagável, a não ser que a pessoa pague com a própria vida. Ela não vai viver. E aí quantos casos a gente conhece de pessoas que deixam de viver para ou cuidar, ou ficar, ou dar a vida aos pais. Eu não estou dizendo que nós não temos que não amar os pais, que nós vamos abandonar os pais. Não. Nós vamos amar de verdade. É o amor aonde existe liberdade, onde você pode ir e tá tudo bem. Você não precisa voltar, porque eu vou estar cuidando da minha vida. Deu para entender isso? E aí, essa criança,
ele começou a jogar por ele. E o jogo começou a fluir. Quando a gente tira essa pressão, quando a gente tira peso, jogar com uma mochila de 10 quilos nas costas é muito difícil. E o que é essa mochila? É a responsabilidade a mais que não existe. Uma dívida que não existe. Tem um outro caso, a menina me falou assim, sabe o que é? É que às vezes eu tô jogando, tô no primeiro set ainda, e eu já fico pensando o que eu vou falar pro meu pai. Olha só isso, ela tá jogando, preocupada com o que ela vai falar para o pai. Ou seja, esse ambiente não está favorável para o desenvolvimento do jovem. Porque nesse ambiente ela está preocupada em devolver, em ser aprovada pelos pais, em devolver essa dívida para os pais. É um peso a mais que esse jovem joga. E tem uma outra pessoa, uma outra menina, que sentiu uma dor gigante. Os joelhos dela doíam. Fazia muitos anos que ela tinha dores no joelho. Ela tem 15 anos. E eu via aquela dor nela. As conversas com ela eram sempre muito choro. E aí fomos entendendo, tá, qual que é, a quem você quer agradar? Ah, eu sei que meu pai acredita que eu vou jogar, eu sei que meu pai gosta, e quando ele chega eu não consigo mais jogar. Ou seja, tá carregando a aprovação do pai nas costas. Esse pai falava para ela isso abertamente? Não falava. Por isso que é muito da interpretação do jovem. Por isso que é importante a comunicação aberta em casa, entendendo como o jovem funciona, para deixar ele livre. Deixa ele livre, vai fazer o jeito que você quer fazer. Dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente cheio de amor, cheio de carinho, aonde ele saiba que ele vai ter acolhimento. Se ele não pedir, a vida é dele, ele vai viver as emoções dele. Então, os pais têm que entender esse papel. Daniel, e o que eu falo pro meu filho quando meu filho perde? O que eu falo pro meu filho quando meu filho está frustrado? O que eu falo? O que você faz? Então não vou falar o que você fala, eu vou falar o que você faz. Vai cuidar da sua vida. E aí é engraçado essa frase, porque se você vai cuidar da sua vida, você vai viver a sua vida. E o seu filho está passando por uma frustração. Ele está precisando de alguma coisa, ele vai buscar em você, vai buscar no amigo, ele vai buscar aonde? Na vida. Pode ser que seja em você, pode ser que não seja. E tá tudo bem. Lembra? O amor é livre. Se ele quiser vir, ele vem. Se ele não quiser vir, ele não vem. Ele tá chorando, ele tá desesperado. Não vá você, principalmente os pais que são tenistas, ou que são esportistas, ou que conhecem da modalidade. Aí a criança perdeu e vai lá você descarregar regras na criança. Porque você devia ter jogado assim. Porque ele era fraco daquele jeito. E você deve lutar mais. E você deve isso. Não é hora disso. É hora só de acolhimento. Deixa ele decidir o que ele quer fazer. Ele vai tomar uma decisão sobre o que ele quer fazer naquele momento. Esteja ali. Se ele vier te procurar, bacana. Acolha. Não fale nada. Só pergunte o que você está precisando. E deixe ele tomar as decisões dele. Não cague regras na hora para ele, porque não é a hora dele que ele precisa daquilo. Porque senão, sabe o que acontece? Ah, que meu pai me falou que eu devia ter lutado mais. O meu pai falou que eu devia ter tido mais garra, que eu devia ter sido mais determinado. Aí você pergunta pro jovem, o jovem concorda. Por que ele concorda? Porque o pai é tudo para ele. Ele sempre viu o pai. Se o pai falou, tá certo. E aí ele começa a não criar a identidade dele. Ele começa a não desenvolver a identidade dele. Porque ele está sempre pensando no que o meu pai vai dizer. Ou o que o meu pai acha que é certo. E se o meu pai diz que é certo, eu vou levar como certo para minha vida. Deu para entender isso ou não? Então, naquele momento, deixa a criança, deixa o jovem. Ah, mas ele está chorando. Deixa chorar. Chorar faz parte da vida. Chorar é bom. As emoções precisam ser extravasadas. Quanto mais eu extravaso minha emoção, mais eu volto a me regular. Lembra? A regulagem é importante. Eu vivo a emoção e volto ao meu estado normal para fazer o que tem que ser feito. Mas se eu seguro, se eu travo as emoções, porque ou é fraqueza, ou porque o que vão pensar, eu preciso criar um ambiente para o meu filho, onde não importa o que os outros estão pensando, e sim o que ele acredita. Mas esse ambiente tem que ser criado pelos pais. Então, como os pais ajudam os filhos? Criem ambientes onde seus filhos possam ter autonomia, dentro de regras, dentro de decisões macros, essas decisões micro eles vão tomar e vão aprender.
E de verdade eles vão cair, eles vão se machucar, vai doer. E eles vão aprender. E vão sair dessa mais forte, porque eles estão tomando a decisão. Eu não jogo mais pelo meu pai. Eu não jogo mais para suprir a expectativa da minha família. Eu não jogo, olha só que doido que é isso, hein? Eu não jogo mais para dar uma vida melhor para minha família. Quantos jovens, principalmente de baixa renda, pensam dessa forma? Ah, eu vou começar a ganhar dinheiro no esporte para dar uma vida melhor para minha família. Ou seja, eu estou carregando o peso de uma família inteira nas minhas costas. Sendo que quem tem que dar uma vida melhor para eles são os pais. Se os pais escolheram não ter uma vida melhor, é uma escolha dos pais. Eu vou viver a minha vida por mim. Por mim. Isso não quer dizer que depois você não vai ajudar os seus pais, tudo mais. Mas você tem que viver por você, não para dar uma vida melhor para os seus pais. Os seus pais têm a vida que eles merecem porque eles escolheram ter essa vida. Tá? Então, tem pais que têm dúvidas, né, sobre o que falar. Tem pais que têm dúvidas sobre assisto ou não assisto o jogo dos meus filhos. Aqui entra um negócio que é interessantíssimo. Tem um instituto, grande instituto de tênis, que fala que em algum momento eles decidiram que os pais não poderiam assistir os jogos dos filhos. E aí isso gerou N problemas com os pais, porque pais não concordavam, alguns concordavam, outros respeitavam, outros não. Enfim. E aí, Daniel, os pais devem ou não devem assistir os jogos dos filhos? Percebe que isso é uma distração tão grande, gente. É uma distração tão grande. Esse não é o problema. O problema é ensinar as crianças, ensinar os jovens a lidar com as adversidades. Esse é o cerne da questão. Se o pai vai assistir, se o pai não vai assistir, se o pai está vendo, se o pai não está vendo, esse é um outro problema. O que eu preciso preparar o jovem ele tem que estar preparado para enfrentar as adversidades. E se o pai assistir a uma adversidade, enfrenta. Enfrenta isso. Tanto faz se o pai está ou não está. Esse não é o problema. Certo? Então o que a gente precisa? Ensinar o jovem a lidar com essa situação. Se incomoda, vamos entender como é que o jovem funciona, lembra? Vamos entender as fases da criança? Vamos entender que fase ela está? Qual é a combinação de traços dela, de traumas e recursos? Qual que é essa combinação que gera para essa criança? E aí eu começo a lidar com essa criança de acordo com como ela funciona. Porque às vezes para essa criança ter os pais vai ser acolhedor, vai ser importante. Para outras crianças, tanto faz. Para outras vai gerar incômodo. Eu preciso entender essa criança, como ela funciona, e lidar com esse problema do pai assistir ou não, dessa forma. Porque, meu pai me incomoda quando meu pai me assiste o jogo. Não, peraí, te incomoda por quê? Eu lido com o problema que está incomodando, e se eu tiro o problema, aí tanto faz o pai assistir ou não assistir. Esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. A menina que tinha problema com o joelho, hoje o pai assiste o jogo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Antes ela não conseguia jogar, hoje o pai pode assistir. O que ele começou a fazer pelo amor que ele sente pela filha? Ele pode assistir. Hoje ele consegue assistir e ela tá de boa. O joelho não dói mais, tá melhorando, o jogo tá começando a fluir agora. Porque agora ela tá começando a se soltar. E aí apareceram os problemas reais. A direita que precisa melhorar aqui, a esquerda que precisa melhorar ali. Mas ela tá sem dor, ela tá jogando feliz. E é isso que os pais precisam criar, então, o ambiente onde seja propício o filho se desenvolver. Pessoal que está aqui, dúvidas com relação a isso, o que vocês estão achando? Me dê a impressão que vocês estão tendo aí. Então, a chave do negócio é entender como os filhos funcionam e falar com eles, se comunicar com eles de acordo com como eles funcionam e não de acordo com como você funciona. Certo? Porque aí vai existir essa combinação. A família, vamos entender a família, né? A família vai ter um funcionamento de acordo com como cada um dos membros da família funciona. Então tem famílias que vão ter pessoas que são mais fortes e mais resistentes. Uma pessoa é mais forte, mais resistente, outra é mais criativa, outra é mais sentimental. Essa combinação faz com que isso aconteça, com que o melhor aconteça para a criança. Dentro da combinação de como cada um funciona. E não assim, eu tive um problema com um menino lá que não jogava porque olhava pro pai, porque os pais ficavam tristes, porque o pai acreditava que ele, como sendo forte e resistente, e a vida dele toda foi baseada nisso, em cima de muito esforço, não sei o quê, ele acreditava que o filho também tinha que ser desse jeito. E ele não entendia
Por que o filho não era? Já que ele era talentoso, ele cresceu me vendo, ele cresceu ouvindo eu falar isso, por que ele não é desse jeito? Porque ele funciona num jeito onde ele usa muito mais a mente, onde ele é mais criativo, onde ele é mais sentimental. Esse é o jeito dele funcionar. Para o pai era importante a luta, a garra. Para ele é importante se divertir, criar, sentir aquele jogo e ser feliz ali. Essa era a diferença ali. Isso fez toda a diferença na relação. E esse cara falou assim para mim: Daniel, você acabou de salvar a minha família. Porque ele não... E aí, como o filho estava sofrendo muito, esse sofrimento, foi assim, cara, é melhor a gente trocar. Não continua. Se você quiser parar, pode parar. Ou seja, o problema não era o pode parar. O problema não era isso. Era, cara, deixa eu me comunicar direito com meu filho. Deixa eu me comunicar do jeito que ele funciona e não do jeito que eu acredito. Óbvio que as suas crenças, lembra? O que você acredita, os seus valores, é a questão macro. São as regras de casa. Enquanto ele morar ali, as regras são essas, os valores são esses. Isso é inegociável. Isso não se negocia. Mas dentro é o jeito dele. Deixa ele viver. Porque nós vamos preparar esse menino agora para o mundo real. Para o mundo de verdade. Percebe? Quando eu falo que o pai pode assistir porque a gente tem que preparar ele para as adversidades, nós estamos preparando esse garoto para o mundo de verdade. Para o mundo real. Porque no mundo real não vai dar para tirar uma pessoa que me incomoda do trabalho e não dá para tirar ela de lá, porque eu vou encontrar com ela todo dia. Tem um adversário que me incomoda no circuito, não dá para tirar ele do circuito, é a vida dele, não dá para tirar. Só que a gente começa a ensinar que, cara, se tem um problema é só tirar, nós estamos ensinando uma coisa perigosa para essas crianças, para esses jovens. Pessoal, incrível isso, tá? Incrível, eu acho que esse tema ele pode realmente, se isso começar a expandir, se isso começar a ir para mais gente, nós temos uma capacidade imensa. Nós estamos ainda... É um momento muito propício para começar a falar disso, porque cada vez mais a sociedade está ficando mais doente. Cada vez mais doenças vão aparecendo. Cada vez mais dificuldades vão aparecendo. E eu não tenho a menor dúvida que se nós começarmos a entender como as crianças funcionam e começar a entender e essa comunicação ser baseada nelas e não no que o pai e a mãe viveu, nós vamos ter crianças muito melhores, jovens muito melhores e, consequentemente, adultos muito melhores, que se conhecem. Tá certo? Então, é um prazer imenso fazer essa aula novamente. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até segunda-feira, 7h20, em mais uma aula, o ponto da virada. Um abraço e tchau, tchau.